Olá, mais uma vez aqui, podendo conversar com vocês e poder conversar daquilo que eu mais amo nessa terra, que é compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero falar de algo fantástico que a palavra de Deus me desafia e mostra para mim, que é sobre a alegria. E esse texto que eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, meus amigos queridos que me acompanham, e se encontra em Neemias, ali depois de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, no Velho Testamento, aí logo vem Neemias, e no capítulo 9, a partir do versículo 9, mas lá no versículo 12 ele vai expressar algo sensacional, né? Depois que o povo volta do cativeiro e começaram a entristecer-se, a chorar, mas Esdras e os escribas diziam: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força, ou é a vossa força. É a alegria que vem de Deus, a alegria que flui do Criador. É dessa alegria que eu quero falar com você, essa alegria que vem dele e por causa dele e de sua palavra é que nos dá força para continuar a caminhada. Seja qual for a circunstância que você esteja passando, vivendo, experimentando, ou vai experimentar, ou vai viver. Mas é essa alegria que flui de Deus, que é de Deus, por causa de Deus, é que deve me fazer viver cada dia mais feliz e me capacita para a caminhada. É ela que nos dá força para servir a Deus, para servir ao próximo, para amar o próximo. Né? Eu gostava conversando com uma pessoa esses dias e falando: Deus é tão fantástico, Deus é tão maravilhoso, que ele fez mais de 600 mandamentos, mais de 600 preceitos, né? A sua lei. E aí o povo descontente: como é que cumpre 600 mandamentos? Como é que cumpre 600 preceitos do Senhor? Né? Como que cumpre a lei do Senhor? Tem como? 600, ele pega, resume em 10. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Deus é perfeito. Ele resume em 10 mandamentos, está lá em Êxodo, capítulo 20. Aí você começa a ver lá um dia evangelizando uma família, o patriarca lá: ah, mas eu cumpro a lei, eu não preciso de religião e tal. O senhor cumpre a lei? De religião ninguém precisa mesmo, nós precisamos do evangelho. Nós precisamos da palavra do Senhor. Mas o senhor cumpre a lei? O senhor tem certeza que o senhor cumpre a lei? Aí eu tenho, eu cumpro, eu não faço isso, faço aqui, tá. Eu peguei os 10 mandamentos e li para ele. Aí comecei a ler, né? Primeiro mandamento, segundo, terceiro, quarto, até o 10º mandamento. Eu não vou ler aqui por causa do tempo. Mas aí ele chegou à conclusão que ele não cumpria praticamente nenhum dos mandamentos. Eu desafio você a ir lá em Êxodo capítulo 20 e ver os 10 mandamentos que o Senhor deixou ali para Moisés e o povo de Israel. Mas não satisfeito com os 10 mandamentos, Deus resume em um: amar o Senhor, né, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e ao próximo como a ti mesmo. Aí eu chego à conclusão que eu não obedeço nenhum mandamento. Eu não amo o meu próximo como eu deveria amar. Eu não amo a Deus como eu deveria amar, de jeito nenhum. Nem você. Pense em você, se você ama a Deus como você deveria amar, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo, né, com toda a paixão do mundo. E é essa força que precisa me renovar todos os dias da minha vida. Eu preciso dela. Eu preciso dessa comunhão com esse Deus, com esse amor de Deus. Mas eu chego à conclusão que eu não amo a Deus, não amo ao próximo, não amo a mim mesmo, com tantas coisas que eu faço que me ofende, que me machuca, né? Então eu não amo nem a mim mesmo. Quanto mais a Deus, quanto mais o próximo. Mas eu preciso. E aí? Paulo vai falar assim: desgraçado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo expressa isso, o apóstolo Paulo. Aí ele lembra de Jesus. Cristo Jesus, homem, eu preciso de Jesus. Então, essa alegria, ela flui da salvação. A salvação é motivo de alegria. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 44, ali fala sobre o reino dos céus, que é semelhante a um tesouro oculto no campo. Alguém passando viu um tesouro e viu aquele tesouro, aquela riqueza, foi lá, tampou que lá, correu,
foi vender tudo o que tinha para comprar aquele tesouro. Assim é a salvação. Quando eu me deparo com a salvação em Cristo Jesus, quando eu entendo que eu estava indo para o inferno e agora eu estou salvo por causa de Cristo Jesus, quando eu entendo que eu estava indo para ser morto, para viver a eternidade sem Deus, e eu entendo na pessoa de Jesus, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, né? Tinha que nascer de uma virgem, já falei aqui, não precisava ser Maria, poderia ter sido Isabel, poderia ter sido Cristina, poderia ter sido Madalena, né? Mas tinha que ser uma virgem. Por quê? Porque tinha que nascer como obra do Espírito Santo. Esse Deus nasce como obra do Espírito Santo de uma virgem e vai naquela cruz morrer por mim. Quando eu entendo que ele foi lá morrer por mim, isso é a salvação. É obra da graça. Ele penetra no meu íntimo, no meu interior, me dá um entendimento dessa alegria. Isso é contagiante. É essa alegria, né, que transborda em mim e deve transbordar na sua vida, nas nossas vidas. Essa alegria, lá em Atos capítulo 8, versículo 8, quando o pessoal também entendeu, quando a cidade entende o evangelho, a palavra de Deus pregada ali pelos apóstolos, a palavra de Deus vai dizer que houve grande alegria naquela cidade. Né? Houve grande alegria naquela cidade. A família do carcereiro, em Atos capítulo 16, versículo 34 também, então, levando-os para a sua própria casa, lhe expôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que alegria você ter conhecimento, conhecer a Deus para a salvação, para entender que você foi feito, criado para a glória do Senhor. Mas às vezes a gente vive, às vezes a gente entende isso, e a salvação, mas mesmo assim a gente tem tristeza. Por quê? Porque o pecado vai nos afastando de Deus. A gente vê isso também lá no livro de Salmos, no Salmo 51, quando Davi pede, né, quando ele clama ao Pai para que pudesse restituí-lo à alegria da salvação. Essa alegria precisa nos contagiar, amados. Essa alegria precisa tomar conta de nós. E os efeitos da pregação desse evangelho, dessa palavra de Deus, das Escrituras sagradas, ela precisa atingir algumas áreas da minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. E, em primeiro lugar, ela precisa passar pelo meu entendimento. Ela precisa ser algo racional, algo que penetra a minha mente. No versículo 8 de Neemias, isso está ali mais ou menos inserido naquele contexto. A pregação deve ser dirigida à nossa mente. O culto precisa ser racional, um culto inteligente, né? Devemos apelar ao entendimento. No versículo 2, no versículo 3, no versículo 8, versículo 12 do capítulo 8 de Neemias, nos dá essa ideia. E nada deve empolgar tanto como ler e meditar nas Escrituras. Quando você começa no início do texto desse capítulo, você vai ver que o povo se ajuntou como um só povo. São várias pessoas que se ajuntaram como um só povo, como se fosse uma só pessoa. Tal interesse, tal desejo de ouvir, né, as Escrituras sagradas. E isso operou através do entendimento, desse culto inteligente e racional. Mas, em segundo lugar, isso atinge também a nossa emoção. Do versículo 9 ao versículo 12, esse fato pode ser provado por duas reações do povo ao ouvir a pregação do Evangelho. No versículo 9, a primeira reação foi o choro pelo pecado. Quando eu entendo, quando eu escuto o Evangelho, essa palavra vai me fazer chorar. Me chorar não só pelo pecado, mas porque tanto tempo eu gastei para ficar longe do Senhor, quanto tempo eu vivi, quantos anos, quantos meses, eu não sei, né? Mas eu me converti por volta dos meus 19 anos, 20 anos, por ali, e eu fico pensando, por que eu não me converti antes? Por que eu não dediquei mais tempo da minha vida para o Senhor, né? Para esse evangelho tão lindo e tão maravilhoso. Então isso acontece. No capítulo 51
versículo 10, versículo 12, a gente vê ali, o Salmo 51 é o salmo de confissão, da oração de Davi por causa do pecado. Né? Ali onde ele clama, onde eu já falei, que ele pede para que a alegria da salvação fosse restituída na vida dele. Por quê? Por causa do pecado que ele cometeu, né? O adultério com Batseba, o assassinato de Urias, ele pediu para que Urias fosse morto, fosse colocado na frente de batalha. Enfim, tantas coisas aconteceram na vida dele por causa do pecado. Isso trouxe uma reação terrível, né? Trouxe quebrantamento, trouxe arrependimento por causa daquilo que ele havia praticado. Então, essa é uma primeira coisa que acontece. Quanto mais perto de Deus eu me encontrar, você se encontrar, mais nós teremos uma consciência de que nós somos pecadores e que nós precisamos desse Deus vivo e desse Deus maravilhoso. A segunda reação foi a alegria da restauração. A alegria tem 3 aspectos importantes. Primeiro, a origem dela. Ela é de Deus. No versículo 10, a parte B, vai dizer a alegria do Senhor. Que alegria? Não é a alegria da fazenda, não é a alegria do carro novo, não é a alegria do casamento, não é a alegria da casa nova, né? Não é a alegria da viagem para a Europa, isso ou aquilo. É a alegria do Senhor. Não importa o que você tenha, não importa o que você ganhou, não importa o que você vai comprar, não importa o que você está sonhando. Mas a alegria ela tem que ser do Senhor. Eu sempre digo isso em casamento. Casamento não faz ninguém feliz. Primeiro você precisa ser feliz com Deus. É no Senhor que precisa fluir a sua alegria, né? O casamento é consequência, você agradecer ao Senhor, o marido, a esposa, enfim, tudo isso, filhos, né? Pedir filhos. Filhos, é claro que pode te dar alegria momentânea, mas ela é circunstancial. Mas a alegria verdadeira é aquela que vem do Senhor, que flui do Eterno, que flui do Criador. Então isso é uma coisa que nós precisamos entender. E outra coisa, a origem é divina, mas o conteúdo também. O conteúdo é de Deus, precisa vir de Deus. Deus não é apenas origem, mas ele é o conteúdo dessa alegria. O povo regozija-se, não apenas por causa de Deus, mas em Deus. Em Deus. Porque às vezes você pode estar na prisão, como Paulo estava na prisão, né? Preso num tronco, uma prisão horrível, mas mesmo assim ele pede aos filipenses para que se regozijassem, para que se alegrassem no Senhor, e ele falou isso várias vezes. Mas tem um outro efeito também, um efeito maravilhoso, um efeito glorioso. É a alegria do Senhor, é a nossa força. Eu preciso reunir isso no Senhor para que eu possa me alegrar, para que eu possa viver com o Senhor. Mas em terceiro lugar, atinge a vontade. Versículo 11, versículo 12 do capítulo 8 de Neemias, isso pode ser provado por 2 decisões tomadas pelo povo de Deus ao ouvir a palavra. Primeiro, a obediência a Deus. Eu preciso procurar obedecer. Mas quem obedece a Deus, pastor? Ninguém obedece totalmente. Por isso, eu tenho Jesus. Por isso, ele cumpriu a lei por mim. Isso não me dá o direito de querer viver em pecado. Claro que não, mas quando eu pecar, eu tenho um advogado, que é Jesus, que foi lá na cruz, morreu por mim, para me salvar, né? E para me dar o perdão que eu preciso. Mas houve essa obediência. O povo obedeceu à voz de Deus e deixou o choro, né? E começou a regozijar-se no Senhor e por causa do Senhor. Uma outra coisa, no versículo 12 ainda, é a solidariedade. Sou tão alegre que eu quero ser solidário com as pessoas. Eu preciso ser solidário. É isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho precisa fazer comigo e com você. O povo começou não apenas a alegrar-se em Deus, mas a manifestar seu amor ao próximo, enviando porções àquelas pessoas. Você está alegre? Você está feliz com Deus? Olha para o lado. Você pode estender a mão para alguém. Faça isso hoje ainda. Que a alegria do Senhor seja a minha força, mas também seja a sua força. Que a alegria do Senhor, a presença, o poder e a graça de Deus seja a unção da sua vida, da sua mente, do seu coração, do seu casamento, do seu lar, da sua família. Esse é o meu desejo, que essa presença gloriosa e maravilhosa de Deus possa ser
tamanha que você venha se regozijar cada dia mais nele, todos os dias da sua vida. Por quê? Porque Deus precisa ser a minha e a sua fonte e a razão, o conteúdo da sua alegria, da minha alegria. Que você possa querer buscar a alegria que emana do Senhor, que emana da cruz, que emana da graça. É só ela que é verdadeira. Deus te abençoe, Deus te guarde abundantemente na presença dele. É o que eu desejo para você.